A paz do Senhor, galera! Vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos em 1 Pedro. Vamos terminar o capítulo 3 hoje falando entre os versículos 15b e 22. Dentre esses versículos nós temos alguns de fácil entendimento, mas nós temos dois especificamente que entram ali no rol dos versículos mais complexos, mais controversos e até polêmicos do Novo Testamento. Então nesses nós teremos que fazer um aprofundamento teológico um pouco maior. Mas vamos lá. Versículos 15b e 16. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Pedro aqui traz algo que teologicamente é chamado de apologética, que é basicamente a defesa da fé. E nisso, Pedro traz algumas questões interessantes. Primeiro ele fala, estejam sempre preparados, porque nós não sabemos quando nós seremos inquiridos a respeito da nossa fé. Por isso a necessidade de ter um preparo constante para responder quando nós somos perguntados a respeito. E ele ainda vai um pouco além, fala, quando vocês forem defender a sua fé, façam isso com mansidão. Ou seja, calma, não adianta tentar sair discutindo por causa da fé. Respeito, saiba respeitar a opinião do outro. Você tentar enfiar de goela abaixo a sua opinião só vai afastar a pessoa. Conservando boa consciência, ou seja, dando bom exemplo. Não adianta nada eu tentar defender a minha fé e não vivê-la. Pedro ainda fala que, no sentido que se nós tivermos um bom exemplo, mesmo que alguém queira falar mal de nós, os argumentos serão combatidos pelo nosso exemplo, e isso fará com que a pessoa fique até envergonhada. Versículos 17 e 18. É melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Aqui Pedro traz uma espécie de incentivo àqueles que de alguma forma possam sofrer por causa da sua fé, por causa do Evangelho, demonstrando o exemplo de Cristo. Ele usa, Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, e aqui nós temos duas questões muito interessantes. Cristo sofreu pelos pecados. O sacrifício de Cristo foi pelo meu pecado, pelo seu pecado. E uma vez por todas. No Antigo Concerto era necessário um sacrifício de tempos em tempos, mas com o sacrifício de Cristo nós tivemos o sacrifício perfeito que foi feito uma vez só e nos alcança até hoje. E ainda cita o justo pelos injustos, porque nós não merecemos, mas mesmo assim Cristo sacrificou-se. Versículos 19 e 20a, e aqui entra a parte polêmica. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Esses dois versículos, juntamente com o versículo 6 do capítulo 4, e traz então um dos temas mais difíceis que nós podemos encontrar no Novo Testamento. Por isso eu vou tentar conversar com bastante calma com vocês a respeito disso. Quando nós entramos no estudo disso, um dos primeiros questionamentos que surge é: Cristo foi até o inferno pregar? Nós temos algumas teorias que falam a respeito disso, mas o primeiro ponto que nós temos que destacar é, quando fala o inferno, está querendo dizer a respeito do Hades ou Sheol. Sheol é o termo utilizado no Antigo Testamento, do hebraico, e Hades do Novo Testamento, do grego, que é um lugar sombrio, e esse lugar é para onde vão aqueles que morrem sem Cristo, que morrem sem ser salvos, vão para ali, ficam ali naquele lugar, até o dia do julgamento final, quando enfim serão lançados no lago de fogo. Então, mesmo aqueles que acreditam que Jesus desceu ao inferno, acreditam que na verdade Jesus foi até esse Hades. Eu vou apresentar para vocês 6 teorias que falam a respeito disso. As primeiras 2 delas negam que Jesus tenha descido ao Hades. A primeira é, o Espírito de Cristo estava sobre Noé, quando este pregou àqueles que estavam presos pelo pecado. Então, nessa primeira teoria, quem defende acredita que o Espírito de Cristo, que já existia na época de Noé, foi quem inspirou Noé a pregar àqueles que estavam perdidos naquela época.
Então eles não dizem que Cristo foi corporalmente lá ou que desceu ao Hades, mas que faz só referência ao fato de Noé ter pregado aqueles que foram perdidos na época do dilúvio, influenciado pelo Espírito de Cristo. A Bíblia de Estudo Pentecostal aponta essa teoria como a mais adequada. Outra teoria que nega o fato de Jesus ter descido ao Hades é uma das teorias mais raras. Eu só encontrei no comentário bíblico do Novo Testamento de William Barker. E essa teoria parte de um processo interpretativo que ele chama de emenda. Basicamente, esse processo interpretativo seria que alguns teóricos acreditam que no momento da transcrição do original, alguns escribas, porventura, possam ter errado na escrita ou omitido alguma parte erroneamente. E por causa disso, alguns textos ficam sem sentido. Então, por esse processo da emenda, eles adicionam algo ou dão um novo significado para algo que foi colocado no original. Nesse sentido, o teólogo Randall Harris pega esse trecho grego aqui, que eu vou transcrever, mas eu não vou tentar falar, porque eu não sei falar grego, que é a parte que fala de no qual também aos na prisão. Ele pega os 3 primeiros termos, que é en hokai, e diz que provavelmente no momento da transcrição o escriba entendeu errado ou qualquer coisa assim, e na verdade esse termo era para ser Enoque. Então quem acredita nisso, e esse Randall Harris fala sobre isso, fala que na verdade foi omitido o termo Enoque nesse trecho da Bíblia e que foi Enoque quem pregou, ou o espírito de Enoque, ou o próprio Enoque quem pregou naquela época do Antigo Testamento, ou quem desceu ao Hades. Essa teoria, embora bastante engenhosa, ela não tem nenhuma base bíblica que possamos acreditar. Então eu só estou trazendo para vocês para a gente ter uma visão geral daquilo que é trazido. E também não vou me aprofundar em Enoque, porque Enoque é outro personagem bastante polêmico que nós temos e não quero entrar nisso. Outra parte das teorias acreditam que Jesus foi ao Hades e pregou ali, mas que não pregou a todos, e esses intérpretes então limitam tal pregação de diferentes maneiras. Então as próximas 4 teorias que eu vou apresentar é: Jesus foi ao Hades e pregou ali, mas para diferentes grupos. O primeiro acredita que Jesus pregou no Hades somente aos espíritos daqueles que foram pecadores e desobedeceram a Deus nos dias de Noé. Isso porque esses que defendem falam que a perversidade, a iniquidade era tão grande nos dias de Noé, inclusive por influência de anjos caídos, que essas pessoas que caíram, que se perderam na época de Noé e morreram com o dilúvio, mereceriam uma nova oportunidade. Por isso Jesus, ao ser morto, ele foi até o Hades e pregou especificamente a essas pessoas, dando uma segunda chance a elas. A outra teoria diz que Jesus pregou aos anjos caídos, mas lhes anunciou não salvação, mas sim condenação final e irrevogável. Essa teoria fala a respeito dos anjos caídos relatados em Gênesis 6, de 1 a 8. Esses anjos foram tentados pela beleza das mulheres mortais, vieram à terra, coabitaram com elas e geraram filhos. Por causa disso, a iniquidade foi muito grande. Esses anjos, então, foram condenados por Deus e foram até o Hades. Quando Jesus, então, morreu, foi crucificado, Jesus foi até o Hades para falar: olha, vocês estão condenados, e deu uma condenação final para eles. A outra teoria fala: entre a sua morte e ressurreição, Cristo noticiou a salvação aos fiéis seguidores de Deus, e somente a esses que estiveram esperando por essa salvação durante toda a era do Antigo Testamento. Então essa teoria acredita que aqueles que morreram sendo fiéis e justos antes da vinda de Cristo também estavam no Hades. Eles acreditam que no antigo concerto, tanto os injustos, os iníquos, como aqueles que foram justos e fiéis a Deus, iam e tinham que passar um tempo no Hades. Então, quem defende isso diz que quando Jesus morreu, nesse entre
tempo entre a crucificação e a ressurreição, ele foi ao Hades e falou a essas pessoas que tinham sido fiéis no Antigo Testamento que elas poderiam sair do Hades e ir para o paraíso. Então, basicamente, o que Jesus fez foi dar uma notícia, falou: olha, vocês não precisam mais ficar no Hades, agora vão comigo até o paraíso. Essa teoria tem base, inclusive, em Mateus 27, 52 e 53, depois leiam lá. E a última teoria fala: entre a morte e a ressurreição de Cristo, ele foi ao Hades e ali ele pregou o evangelho a todos que estavam ali. Então essa última teoria acredita que Jesus deu uma segunda oportunidade para todos que estavam ali, anjos caídos e enfim, todos. Eu não serei pretensioso de tentar indicar uma resposta absoluta sobre isso. Eu estou apresentando as teorias. E aqui eu digo uma coisa para vocês, é muito legal, muito interessante nós estudarmos isso, nós temos o conhecimento sobre isso, mas não vira aquele maluco teólogo de rede social que fica só discutindo teologias e teorias e esquece do básico, que é viver o Evangelho de Cristo. Terminando, versículos 20b e 22. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Aqui temos algumas lições bem simples que são bastante interessantes. Primeiro, Pedro está ensinando que o fato de 8 pessoas numa arca passarem por sofrimento e pelos juízos sem sofrer condenação é análogo à experiência do cristão quando se junta a Cristo, que é a arca. E aqui ele traz como uma referência desse compromisso a figura do batismo. E nos traz pelo menos 3 questões muito interessantes a respeito do batismo. Primeiro, que o batismo não é uma simples limpeza física, não é através de um simples ritual que nós seremos limpos. Segundo, que o batismo ele é um compromisso de boa consciência diante de Deus. E esse termo, o termo que é utilizado para compromisso, vem do grego eperotema, do grego comercial e até um termo jurídico no grego, querendo trazer uma noção de compromisso relacionada a contratos empresariais. Então, quando Pedro traz essa expressão, ele está querendo dizer que o nosso compromisso com Deus deve ser um compromisso semelhante a um contrato, em que nós assumimos obrigações e caso nós a descumpramos, nós teremos consequências. E ainda fala que toda a ideia e eficácia do batismo só existe porque Jesus ressuscitou dos mortos. Então, faça um compromisso com Deus hoje. Deus já fez a parte dele e o preço foi muito alto. Deus abençoe a todos.